Fernando Diniz balança ou não no Vasco da Gama? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tem artilheiro da Série B livre no mercado. Vamos aos destaques. Segunda-feira foi de uma rodada boa para o Vasco da Gama, que não saiu da zona de classificação para a Sul-Americana. Seria um prenúncio de uma virada de chave? Vasco pega o Internacional sexta-feira em São Januário, com mudanças na equipe. Mudanças também no campeonato estadual. Tem premiação, tem faz-me rir, tem dinheiro pintando. Depois de 6 anos. Tudo isso e muito mais a gente vai debater agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco chegou a 17 derrotas no Campeonato Brasileiro dessa temporada, esse número equivale a quase um turno inteiro de jogos do Brasileirão. A pressão pela demissão do técnico Fernando Diniz é cada dia maior. Hora de falar sobre Fernando Diniz. O técnico balança no Vasco depois de 5 derrotas seguidas. A resposta é não. O presidente Pedrinho está absolutamente convencido de que tem o melhor treinador para tirar o Vasco dessa situação delicada. O Cruz Maltino começou até a correr risco de rebaixamento depois dessa sequência de 15 pontos desperdiçados de forma consecutiva. O presidente nem chegou a considerar a possibilidade da troca do treinador, apesar da pressão especialmente de torcedores muito irritados com essa fase recente do Cruz Maltino, que além de não pontuar, também tem tido enorme dificuldade em marcar gols. Próxima partida do Vasco contra o Internacional em São Januário, com a obrigação de pontuar, para que o Vasco escape de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento. Só para completar, sobre o Diniz, vale a lembrança de que ele negociou por vários dias com o Vasco e se convenceu de que valeria a pena fechar com o Cruz Maltino depois da promessa do Pedrinho de que ele não seria demitido mesmo diante de alguma crise. E o contrato que só se encerra em dezembro de 2026 rende ao Fernando Diniz R$1.200.000 por mês. Vasco, que está nas semifinais da Copa do Brasil, começa a enfrentar nessa fase no dia 10 de dezembro contra o Fluminense. Alvo de São Paulo e Corinthians na última janela de transferências, Pedro Rocha está de saída do Remo. O artilheiro da segunda divisão decidiu não renovar seu contrato com a equipe que acaba de garantir promoção para a Série A. E dá para dizer que o Pedro Rocha está super valorizado. Artilheiro com 15 gols, 2 a mais do que Kleber do Avaí e Carlão da Ferroviária, o Pedro Rocha ainda deu 8 assistências, tornando-se assim o segundo maior garçom. Se você somar os 15 gols e as 8 assistências, essas 23 participações fizeram dele o principal destaque da segunda divisão na temporada de 2025. Também por isso Pedro Rocha tem sido bastante assediado. Times da Malásia, Indonésia, Tailândia e Israel já procuraram para fazer oferta, mas para todos a resposta foi a mesma. Pedro Rocha decidiu que quer jogar em uma equipe grande da Série A. Atleta que já viveu bons momentos, como por exemplo com a camisa do Grêmio, mas que vinha de uma temporada praticamente inteira de lesão, até a recuperação e o grande ano com a camisa do Remo. Só para registrar, lembrar que o atleta só não deixou o Remo para jogar no São Paulo e no Corinthians na última janela de transferências, porque o Remo pediu R$3 milhões para liberá-lo. Quantia considerada muito alta para alguém que vivia as últimas semanas do seu contrato. Foi um grande acerto do Remo, porque o Pedro Rocha foi absolutamente decisivo, inclusive no último jogo, na vitória de virada contra o Goiás com 1 gol e 2 assistências do empresário do Pedro Rocha, Hamilton Bernard. Falar sobre a nossa paixão. Ontem o Mirassol venceu o Ceará por 3 a 0, o Santos ficou no empate com o Internacional, resultados que nos favoreceram, né? Antes de começar a rodada, né? Na parte da segunda-feira, tinha uma expectativa, se o Inter vencer, ele ultrapassa o Vasco, se o Ceará vencer, ultrapassa, a gente perde 2 posições, vamos ficar bem perto da zona de rebaixamento. Seguimos na 13ª posição. Ridículo? Mas pelo menos um prêmio de consolação, né? Porque esse time não tem demonstrado uma mentalidade tão vencedora assim. Mas terminar a primeira parte da tabela ali, 10º lugar ou 9º, seria muito mais honroso para o time do Vasco. E aí pegaria a mesma Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Continuo achando que dá para brigar pela Libertadores via Copa do Brasil, desde que a mentalidade mude. Vamos falar sobre esse tema daqui a pouquinho aqui. Mas antes, eu quero falar sobre Campeonato Carioca. Rolou o arbitral ontem, na sede da federação, e ufa, hein, presidente Rubens Lopes. Resolveu abrir o cofre, né, cara? Tirar um dinheirinho ali, um faz-me rir, um caraminguá, né, um larchan,
botar um qualquer como premiação, né? Porque é uma vergonha o Campeonato Carioca não ter premiação. O Campeonato Paulista distribui a premiação bem alta, os clubes, inclusive, recebem na ordem, os grandes clubes, na ordem de 40 a 50 milhões de reais, e no Rio nada. Participou, ganhou ou não, é só um troféu e ó, lamba os beiços e segue o jogo. Não. Dessa vez, a premiação vai acontecer de forma até escalonada, como acontece na Copa do Brasil, você vai avançando, bate campeão, ganha mais. Um outro fato que foi indicado também nessa reunião do arbitral foi que nas 3 primeiras rodadas os times podem usar as suas forças mescladas, né, os times não principais, até porque Vasco e Fluminense obrigatoriamente vão terminar a competição, né, a temporada, pelo menos um deles, no dia 14 de dezembro. Quem avançar vai até 21. Ou seja, o campeonato vai começar no início de janeiro, ali por volta do dia 10. Então não tem como você voltar, dar férias, enfim, vai ser uma confusão. Então as 3 primeiras rodadas já estão autorizadas que os times joguem com os seus times mesclados. Bom, hoje tem Liga dos Campeões. Bom, vamos falar sobre... o presidente Pedrinho vai ser julgado hoje e pode pegar uma punição pelos xingamentos no jogo com o Bahia. Né? Se ele for suspenso, não pode frequentar as áreas comuns, né? Que ele pode, enquanto presidente, pelo tempo da suspensão. Né? Ou se pegar apenas uma advertência, aí zero problema, segue o jogo. Coutinho está de volta, né? Sexta-feira contra o Internacional. Lampatrick ontem não levou cartão amarelo, então camisa 10 deles vem, o nosso tem que voltar, porque faz muita falta. Sem ele em campo, o time fica sem ter quem pense o jogo, quem conduza, quem organize, né, o time. Então o Coutinho volta, David e Tietê estão fora, David foi expulso, Tietê ele terceiro cartão amarelo, 2 opções no banco que estão fora. Será que o Diniz vai levar alguns garotos, Diego Minetti, Estrela? Está na hora, Diniz, de começar a promover a base, dar um sangue novo para aqueles jogadores que conhecem o que é Vasco, que tem o DNA de Vasco, incentivar, botar nessa reta final para dar a volta por cima, virar a chave. Os resultados de ontem favoreceram que o Vasco consiga fazer boas atuações, trazer pontos na reta final, porque ali na frente tem a Copa do Brasil e nós precisamos muito dessa competição, chegar à final, ganhar esse título, para reorganizar a casa. Mas está vindo de 5 derrotas seguidas, farol baixo, time desanimado, segundo o Diniz, não pensou em coisas grandes, não pensou, rejeitou as coisas maiores do campeonato. Está faltando mentalidade vencedora a esse time? Tenho certeza que sim. As palavras do Diniz ainda ecoam na minha cabeça aqui e me parece exatamente isso. O Vasco deixou esses jogadores, deixaram de pensar grande. Como é o Vasco? Não tem um Edmundo no vestiário, não tem um Romário, não tem um Luizão, não tem um Luizinho Quintanilha, que está na comissão técnica, mas eu digo assim, esse personagem, esse perfil, um Ricardo Rocha, os caras que se incomodavam com o resultado, que cobravam, que lutavam, Juninho Pernambucano. Estou achando tudo muito tranquilo, um mimizinho, né? Aquela coisa assim, mimizentos, não pode reclamar, não pode xingar, futebol pode. Futebol tem essa licença poética, não é para levar para o coração. Tem que dar esporro, tem que incentivar, vale. E precisa dar a volta por cima, porque a torcida, mais uma vez, irá comparecer a São Januário na sexta-feira. E o que ela recebe em troca? Ela consome Vasco, ela compra produtos, ela vai ao estádio, ela gasta tempo, ela investe. E o que você, jogador, dá em troca para o torcedor? Esse futebol medíocre ou a desistência do futebol, porque o que a gente viu nos últimos jogos foi de chorar. Momentos contra o Bahia, momentos contra o São Paulo, Botafogo, Grêmio e Juventude, de sangrar os olhos. Como se tivesse desistido de competir. Não, já competi, já fiz o que tinha que fazer, já aplicamos uma goleada histórica no Santos, embalamos uma sequência de, em 12 jogos, apenas uma derrota, somando a Copa do Brasil, estamos na semifinal, 4 vitórias seguidas, tá bom, é o que dava para acontecer com esse time. Tá maneiro, é isso aí, torcedor, quer, não quer. Tem jogador que foi para a seleção brasileira, para a seleção colombiana, para a seleção uruguaia. Já estão contentes só com uma convocação? Não, né? Falta mentalidade vencedora, incomodar, sair da zona de conforto, pensar em algo maior, pensar no tamanho do Vasco. E aí cabe ao técnico Fernando Diniz e ao presidente Pedrinho, porque no ano passado criticou, e com toda a razão, a contratação do João Vitor com uma cláusula de permanência na Série A
paga mais 10% e compra mais 10% do João Vitor. Ou seja, um prêmio à mediocridade. E agora? Cadê a meritocracia, Pedrinho? Não vai cobrar esse elenco para que apresente o melhor futebol e termine de forma digna o campeonato, até porque tem premiação e a vaga na Sul-Americana pelo menos garantida, se der um chabu na Copa do Brasil? Acho que precisa pensar grande, mas para isso precisa ter mentalidade vencedora. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho. Live hoje às 7 da noite, eu conto muito com você, hein? Grande abraço, um ótimo dia, um bom café para nós. Tchau, tchau.